Fala pessoal, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre uma ferramenta extremamente útil e que eu estou usando no meu novo projeto, o meu projeto de cotas. Esse projeto está sendo desenvolvido na Twitch, então se você quer acompanhar o desenvolvimento desse projeto, vai lá no meu Twitch, tá? O código aí embaixo, a URL na verdade é embaixo, e você pode ver todos os vídeos que a gente já gravou sobre esse projeto. São 2 horas, uma 2 horas de live falando aí sobre esse projeto na Twitch. A gente chega lá que a gente vai codar junto. E agora eu quero te ensinar aqui como usar o Flyway. O Flyway é uma ferramenta de migração de banco de dados. Então, algumas vezes a gente tem um banco de dados que está na nossa máquina, mas o nosso coleguinha do lado ele não consegue usar, né? O seu companheiro de trabalho, o seu amigo daquele projeto open source. E por que ele não consegue usar? Porque você não distribuiu para ele os SQL. Só que qual que é a ordem? Como que pega o SQL? Às vezes fica em várias pastas. E o Flyway resolveu isso de uma forma relativamente simples, eu diria, né? É bem simples começar com o Flyway. Você só precisa ter o Gradle ou talvez aí o Maven configurado. Aqui no meu caso eu estou usando o Flyway 6.1. Tá? E você pode colocar, aqui na verdade é o plugin do Flyway, né? O plugin para Gradle, e você pode colocar a implementação dele aqui. Você usa o Flyway Core, no meu caso eu estou usando como dependência, mas o Spring Boot está controlando para mim as versões. Eu não preciso me preocupar com as versões, porque esse projetinho ele usa Spring Boot, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer para conseguir usar o Flyway é ter um banco de dados. Então eu preciso ter um banco de dados disponível. Vou colocar aqui o meu banco de dados em um Docker. Então Docker PS, não tem nenhum container Docker rodando, mas aqui no projeto, se você for no meu projeto, eu também vou deixar o GitHub aí embaixo na descrição. Aqui no projeto, ó, você vai ter o comando Docker para executar o MySQL, tá? Se você não conhece o Docker, aí busca um vídeo sobre Docker que você vai conhecer, vai ver que ferramenta incrível que ela é. Então, apenas com esse simples comando, docker run-d, que é para rodar em background, ele vai rodar aí, enquanto a gente está fazendo outras coisas no terminal, ele fica rodando. Isso é muito importante, né? Docker --name, ele nos ajuda a dar um nome que depois a gente possa identificar que container é esse, qual foi o objetivo dele. -p é para dizer as portas que ele vai rodar, e aqui estão as informações importantes. A senha, que é um parâmetro, esse -e é um parâmetro que a gente passa para o servidor do Docker. E aí o MySQL, dentro do servidor, ele vai pegar essa informação de MySQL root password 127.456, que é a senha de root, né? E aqui o parâmetro de MySQL Database, que essa é a novidade, né? Nos meus commits anteriores eu esqueci de botar o MySQL Database e aí não criava o banco. Agora ele vai criar o banco de dados para a gente chamado Cota. Eu não tenho esse banco de dados, eu tenho o MySQL aqui e eu não tenho o banco de dados, tá? Então eu vou rodar esse comando, dar um enter aqui, beleza? Eu já tinha baixado essa imagem, por isso que foi rápido, então ele já executou aí o nosso MySQL. Próximo passo, depois que eu já mostrei para vocês como executar um servidorzinho de maneira rápida, né, com o nosso amigo Docker, e também mostrei para vocês o Gradle, né, que é uma forma da gente ter as bibliotecas disponíveis, é você criar o seu código SQL. Como que faz o controle, ou como é que o Flyway faz o controle dos arquivos SQL? Ele teve a ideia, uma ideia simples na verdade, de versionar esses arquivos. Então, uma vez que você cria uma versão de um arquivo, esse arquivo fica pronto ali para ser utilizado. Mas claro, lembra que você tem que criar nas versões corretas. Então, primeiro eu vou criar a versão 1. Mas pode ser que dê conflito, uma hora ou outra alguém vai criar uma versão porque não viu que tinha outra pessoa criando a mesma versão e tal. Pode ser. É para isso que serve o Git, o SVN. SVN não, né? Por favor, vocês não estão mais usando SVN. Mas o Git serve exatamente para isso, tá? Percebe que eu dei 2 underlines, então V1, underline, underline, e aí eu vou colocar o nome do meu arquivo. Geralmente, uma informação do que esse arquivo vai fazer. Eu já criei o banco de dados e o esquema, né? O banco de dados subiu no Docker e o esquema a gente já falou qual que era, que é o esquema de cotas. Então tá aqui MySQL Database, que é o esquema, na verdade, chamado cotas. Então aqui eu vou criar a tabela
cotas, ok? Então, create table cotas.sql, que é o nome do arquivo. Aqui eu faço o comando create table, que é o comando que a gente usa para criar uma tabela no SQL, isso você deve saber. Eu vou criar a tabela chamada de cotas. Essa tabela é simplesmente para a nossa aulinha aqui, para a nossa mini aula do YouTube, tá? Então, create table cotas, aqui eu vou criar dois campos, que vai ser o ID inteiro nat null, e também eu vou criar um campo chamado o nome da cota, nome, ID e nome, que esse aqui vai ser baixar de tamanho 255 para variar, né? E também nat null, que seria um campo obrigatório. Então, uma tabela simples, eu não vou criar uma tabela complexa, não é o objetivo. E nessa tabela simples, nós vamos rodar o comando aqui para executar o migration. Percebe que nós tivemos a criação, tá? Aqui foi bem simples, tivemos a criação do container, tivemos a criação da nossa base, que já está criada. Então vamos rodar aqui o Flyway. Aqui a gente faz o seguinte, bem simples, vamos andar até a pasta do projeto, que no meu caso é cotas. Dentro da pasta do projeto, a gente executa o comando ./Gradle W, que é o executor do Gradle. Se você tiver num terminal Windows, puramente Windows, esse é meu terminal, estamos no Windows, mas ele simula um terminal Unix. Então, se você tiver no Windows, você roda .bat aqui, ok? .bat, tá? No meu caso, como eu estou num terminal que simula o Unix, eu não preciso do .bat. Então, Gradle, Flyway, Flyway migrate -i. Tá? Só um detalhe, eu lembrei que tem mais uma configuração que você tem que fazer. Você tem que falar para o Flyway onde que está o seu banco de dados, qual é a URL do banco, quais são as configurações do banco. Está aqui dentro do build Gradle, tá? Mas dá para colocar fora do build Gradle, tá? Se você quiser colocar no arquivo .properties, que o Spring Boot, por exemplo, preenche automaticamente, também dá para fazer isso. Então, aqui a URL do Flyway, aqui temos a senha, tá, do meu banco de dados local e a senha, desculpa, o usuário, e aqui sim a senha do banco de dados local. Então, bem simples, não tem segredo. Dessa forma, o Flyway vai saber conectar na nossa base. Então, Flyway migrate, Gradle Flyway migrate -i. Vamos dar um enter aqui. De repente pode dar algum erro, tá bom? Estamos ao vivo, então é assim que funciona. Ok, executado. Vamos ver se ele migrou alguma coisa. Ele vai dizer aqui, olha, eu fiz tal coisa e tal, create tabela. Ó, aparentemente ele executou, ok? Então, aparentemente ele executou. Removi, vou criar de novo a conexão MySQL. Dessa forma, a gente vai ter certeza que vai estar tudo funcionando. MySQL, localhost 3306, usuário root, a senha 123456, bem difícil, né, essa senha. O banco de dados é o banco de dados cota, aplicar OK, e aí a gente tem a conexão feita. Vamos ver, olha a nossa tabelinha cota aqui criada com ID e com o nome, ok? Então, bem simples, uma forma fácil de você conseguir ter o seu banco de dados evoluindo. E como que eu faço depois se eu quiser criar uma outra tabela, quiser alterar, quiser inserir dados básicos da aplicação? Zero problema, é só você vir aqui e criar V2, V3, V4 até o VX, que é geralmente o tamanho dos sistemas, ok? Muito obrigado, você que assistiu até aí, um forte abraço para vocês do YouTube, até mais!